TED. Hoje nós vamos resolver exercícios que falam a respeito dos modal verbs. Nós vimos os modal verbs na aula passada e hoje vamos reforçar esse assunto com exercícios. E se for necessário, inclusive, a gente vai detectar aí uma mecânica, né, das questões. Ok, então vamos diretamente para as questões de concurso. E aqui a primeira, nessa questão 75. Pelo que você pode ver, ele dá aqui uma sequência de sentenças. Mesmo que você não saiba a tradução disso aqui, você pode imaginar que essas alternativas aqui, elas vão ditar o que cada um desses modal verbs aqui está colocando, né, em cada uma dessas frases. Então, quais são os modal verbs que a gente tem aqui? O can, a gente tem também o might, a gente tem o should e a gente tem o must. Então, aquela tabelinha que a gente viu dos modal verbs vai ajudar bastante, essa tabela aqui, para a gente poder detectar o uso de cada um deles. Aqui a gente vê que os nomes estão em inglês, mas não é muito difícil não de detectar o sentido desses nomes, porque todos eles parecem muito com o português. As traduções, né, se você puder anotar. Aqui quer dizer habilidade, em português começa com H, né, e tem algumas diferenças, mas habilidade, possibilidade, proibição, obrigação, aqui sugestão, aqui necessidade, aqui quer dizer permissão, e advice talvez seja o mais diferente, né, que é conselho. Tem também capacidade aqui, acredito que não estou esquecendo de nenhum. Então são esses os sentidos aqui, ok? Todos esses sentidos a gente viu na tabela, né? Aqui tem cada um desses sentidos, ok? Então agora a gente vai poder detectar isso nas alternativas, né? Nas frases, na verdade, para poder marcar a nossa resposta. Bem, logo de cara, o must, a gente sabe que ele, na tabela lá, logo de cara, a gente já sabe que ele é mais ligado à questão da proibição, né? Quando ele está na negativa, então, é porque de fato é uma proibição. Então, só tirando pela quarta frase, mesmo sem traduzir, você já eliminaria aí a letra B, a letra C e a letra D, porque as únicas que tem aí na última sequência proibição é a letra A e a letra E. Então você ficaria em dúvida entre essas duas. Aí você vai focar na que está diferente entre as duas, né? Que é a segunda. Então o might, ele está ligado ao quê? A uma possibilidade. Então o might, ele é ligado à ideia de possibilidade. Então logo de cara, sem uma análise nenhuma de tradução, a gente já marcaria a letra A de amor, ok? Mas vamos traduzir aí para conferir se de fato é a letra A. Um enunciado. Match quer dizer combine, né? Combine as frases a seguir com o melhor significado expressado pelo verbo modal em cada uma delas. Aí na primeira diz: She can speak 4 languages. Então ela pode falar 4 línguas. Habilidade? Sim. Tem a ver com habilidade, com capacidade. Capacidade e habilidade, no caso, são meio que sinônimos. Na segunda, I wonder if I might have a quick look at your newspaper. Então, eu fico imaginando se eu poderia dar uma rápida olhada no seu jornal, newspaper. Então, might aqui quer dizer uma possibilidade, sim. Tem a ver um pouquinho também com permissão, mas vamos ver o restante, né? You should not talk to your brother this way. Você não pode falar com seu amigo dessa forma. Então tem a ver com um conselho, né? E a quarta aí, luggage must not be left untended. Então a bagagem não pode ser deixada unattended. Que palavra é essa aí? Vamos ver aqui no dicionário.
unattended é frequentar, unattended, não frequentada, não, acredito que não seja lacrada ou alguma coisa assim. É desacompanhada, abandonada, não pode ser deixada abandonada. Então é isso aqui, unattended, que seria no caso uma proibição. Eu marcaria a letra A, certo? Mas assim, ficou meio dúbia aí a questão da segunda, porque might ele quer dizer mais uma possibilidade do que uma permissão, mas também aqui o sentido da frase está meio que jogando um pouco para permissão. Mas eu marcaria a letra A e vamos conferir, né? Questão 75 de verbos. Deixa eu ver aqui a página 67. 75 letra A, é isso mesmo. Ok. Beleza, então letra A é a nossa resposta. Ok, então tá correto aí. Beleza. Aqui tem uma frase, né? Cada final de sessão ele coloca uma frase inspiradora. A gente está começando do final para o início. Aqui a frase quer dizer o seguinte: tão alto quanto uma árvore aspira para crescer, tão alto ela vai encontrar atmosfera fundamentada para isso. Então, ou seja, a sua fé, você vai chegar até onde a sua fé alcança. Então, é isso aqui que essa frase quer dizer. Bonita, né? Ok. E vamos lá, vamos avançar aqui em relação a esse assunto de modal verbs. Então, aqui ele dá uma figura, e aqui aparentemente, que eu estou grifando, né, parece um alien. E aqui uma mulher, ela está com uma mão nos olhos, meio que não querendo ver e querendo ver ao mesmo tempo, né? E colocando o dedo apontando o dedo para o céu. Aí ela fala o seguinte: I don't care what planet you are from. You can't run around Earth stark naked. Ela fala o seguinte, que eu não me importo de qual planeta que você é, mas você não pode correr por aí, por aí na Terra, stark naked. Naked é pelado, né? Stark aí, nesse caso, se tem alguma tradução. Stark tem a dizer com cruamente, duramente, nesse sentido de absolutamente também. Stark naked. Então, ele traz aqui, né? Which sentence has the same idea as the modal can't in the sentence above? Então, que sentença aqui, no caso, que frase que traz esse sentido de can't aqui, como está nessa frase? Então, pausa o vídeo aí e tenta fazer. Tentou? Ok. Então, veja. Nesse caso, o can't, ele está meio que carregando a ideia, ao meu ver, uma proibição, né? Por quê? Porque, de fato, ela está passando uma instrução para ele de uma proibição, né? de não estar correndo por aí na Terra dessa forma. É o que eu penso. Então, para mim, o modal que exprime proibição é esse must aqui, a letra C. Talvez ele tenha também, o can, ele pode significar o sentido de habilidade. E um outro termo que a gente usa para habilidade, que eu posso dizer aqui que é um sinônimo para can, você já vai se familiarizando com esse sinônimo, é be able to. No caso, o verbo to be aqui, ele fica presente nessa estrutura, é meio que um sinônimo para can, e ele vai conjugar de acordo com a pessoa, que foi o que ele fez aqui, ó. You aren't be able to run. Então, ou para mim, ou pode ser a letra C ou a letra D, certo? Mas mais eu colocaria a letra C de casa. Questão 74, vamos ver lá, os verbos. Oh, ele colocou a letra A, vamos ver o que ele quis dizer aí com essa resposta na letra A. Passei por tempo passado na análise. You don't have to run around Earth. Don't have. Esse don't have aqui você não tem que correr por aí. Talvez o must carregaria mais um sentido de proibição, porque é uma proibição de fato bem incisiva, né? Tipo 100% de proibição.
o can't aí seria não pode. Então, não tem que, nesse caso, né? You don't have to. Talvez ele tenha associado com esse sentido. É uma questão realmente a se pensar, né? Porque ele colocou a letra A. Mas, de qualquer forma, vamos entender aqui o porquê, né? Então, aqui you don't have to run seria nesse sentido. Você não tem que correr por aí na Terra. Então, you can't. You can't run. Então, você não tem que correr, você não pode correr. Né? Eu ainda discordo, eu colocaria no sentido da letra C. Você está proibido de correr, mas talvez ele tenha considerado realmente uma proibição muito incisiva. Então, ele colocou a letra A como resposta. Beleza? Então, ok. Muito interessante que você entenda, né? O sentido dessas frases aí e o porquê dele ter colocado a letra A. Na letra B é o verbo need, que é o verbo precisar, né? Ele ainda fez criou aqui uma. Você não precisa correr. Aqui o mustn't você não deve. You aren't be able to run, você não tem a capacidade de correr. Aqui é mais por capacidade, mas aqui o can't está mais ligado a uma ideia de proibição nesse sentido daqui. Deixa eu colocar na tabela. De permissão, né? Então, talvez ele tenha colocado nesse sentido. Ok? Beleza. Aqui, mais uma vez, essas ideias aí na 73. Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Tentou? Ok. Então, must a gente sabe que é uma ideia de obrigação. Então, não tem a ver com conselho. Então, só pode ser ou a letra C ou a letra D. Aí você vai para as que estão diferentes, certo? Que seria ou a segunda ou a quarta. Você vê qual fica mais fácil para você. Eu acredito que seja a quarta. Vamos dar uma olhada aqui na quarta. 1, 2, 3, 4. Should. Should tem a ver com um conselho ou obrigação. Mais um conselho. Então, de cara, eu marcaria logo a letra C. Certo? Se ganha tempo, né, e tal, mas vamos traduzir aqui. As pessoas devem estar por dentro das consequências das ações delas. Alguém pode fazer qualquer coisa que ele aprecie, né? Pleases. As long as he doesn't do harm to others. Ao menos que ele não cause harm, eu acredito que seja dano. Deixa eu só ver isso aqui no dicionário. Só para conferir. Dano, é isso mesmo. Dano para outros. This may not be followed by many people. Então isso provavelmente não deve ser seguido por muitas pessoas. But it certainly should. Mas deveria, certamente deveria. Então de fato é um conselho, né? Aqui uma possibilidade, permissão, one can do é uma permissão. E aqui uma dedução. If a person has many friends, se uma pessoa tem muitos amigos, he must know this already. Ela deveria saber disso, deve saber disso. Ainda. Né? Ainda deve saber disso. Então eu marcaria a letra C, aqui na 73. Vamos dar uma olhada lá. 73. Ele marcou letra B, vamos ver. Estamos olhando certo. Então sim, letra B. Vamos ver por quê, né? Pode ser que tenha diferenciado aí alguma coisa. Aqui ele considerou must como no sentido de conselho. People must be aware. Você vê, né, que às vezes pode acontecer de fugir até, porque tudo vai depender do sentido. Proibição, obrigação e dedução. Nem está aqui, né, questão do conselho, mas pelo sentido da frase, porque de fato, né, se você puxar pelo sentido, as pessoas devem estar por dentro das consequências das ações delas. Então você vê que de fato é um conselho. O can aqui, one can do whatever, então é uma habilidade que ele colocou, sentido de habilidade. This may, no caso aqui seria uma permissão. Você vê que
foge totalmente da resposta. He must be know this already. Então, obrigação e aqui uma habilidade. Então, ele considerou a letra B realmente dentro desses 5 sentidos aqui. Então, aqui seria um conselho, o que faz sentido, né? Então, veja que nesse tipo de questão, eu quis realmente mostrar, e eu acho que foi realmente proposital o fato de eu ter errado e analisado assim, logo por essa tabela e tal. O interessante é que para você ter 100% de certeza, é você traduzir o texto. E veja que eu traduzi e inconscientemente eu fui vendo que fazia, né, parte da questão, esses sentidos aqui, de obrigação, permissão. E é porque realmente é uma diferença bem tênue, né, bem fina. Mas, realmente, se você parar para pensar um pouco, de fato, faz sentido que o must aqui seja um conselho. Aqui, alguém pode fazer o que ele quiser, né? Então, uma capacidade, né? No caso, uma habilidade. Aqui, uma permissão. This may not be followed by many people. Então, isso poderia não ser seguido por outras pessoas. Aqui, uma habilidade que ele está colocando, mais certamente deveria. E aqui, uma obrigação. Assim, eu meio que discordo, sinceramente, com esse gabarito da letra B. Eu marcaria a letra C mesmo, de acordo com a análise que eu falei, né? Então eu acredito que letra B aí não se encaixaria não. Então vamos colocar esse daqui uma questão que seria de fato, porque eu estou analisando aqui, né, esses sentidos que ele está colocando na letra B, não está fazendo muito sentido, não. O que faz mais sentido, inclusive com o que nós estudamos, é que aqui seja uma obrigação, que as pessoas elas devem estar por dentro das consequências das ações delas. Aqui seria uma permissão, alguém pode fazer o que ele quiser. Aqui seria uma possibilidade, isso pode não ser seguido por muitas pessoas. Ele está colocando como uma permissão, né? Aqui um conselho, mas certamente deveria. Eu acredito que aqui seria um conselho do que uma habilidade, e aqui uma dedução, né? Se uma pessoa tem muitos amigos, ela deve saber disso ainda. Então seria uma dedução. Então é o que eu marcaria, né? Eu sei que dedução não faz parte aqui da... Não, faz parte. Então, veja, está tudo correspondendo com o nosso assunto, né? Na letra C. Então eu marcaria a letra C nessa questão. Realmente aqui não tem como você forçar, não. Mesmo analisando parte por parte, e às vezes acontece, viu? De ter gabaritos assim, errado mesmo, e de acordo com aquilo que a gente estuda e tal. Mas você vê que aqui, né, tudo se encaixou. Então, realmente, aqui deve estar equivocado esse gabarito. Aqui eu marcaria a letra C de casa, tá? Então, veja aí o que você acredita, dentro daquilo que eu falei como professor, dentro daquilo que você estudou, também de um assunto registrado por outro professor, né? E aí você tira suas conclusões, tá ok? Beleza. Você vê que a gente está analisando bastante, né? O sentido e tal do que aquela palavra ela pode significar na frase. Porque, por exemplo, ó, aqui, ó, o MEI, nessa 72, mais uma vez essa mesma análise. Pode ter mais de uma verdadeira, porque de fato o MEI pode significar mais de alguma coisa de acordo ali com o sentido. Pelo que você estudou, o MEI ele vai indicar, vamos ver aqui, pedido, possibilidade ou permissão. E quais são os que tem aqui? Possibilidade, permissão aqui. Então só seria a primeira e a última verdadeira. Mas vamos ver se é permissão ou possibilidade, né? Então, blacks with different tribal tongues may have been forced to create this common black vernacular. Então, ele está colocando aqui negros, né? Com línguas tribais diferentes podem
terem sido forçados a criar uma vernacular comum negra, né? Alguma coisa assim, que ele está falando aqui. Então, esse sentido desse poder aí seria o quê? Possibilidade e probabilidade, VV. Já marcaria VV nessas duas primeiras, certo? Então, quais são as alternativas que tem VV no início? A letra A letra B e a letra D de dado. Então, uma dessas. Certeza, não. Isso aqui não tem certeza, não. Então, tá falsa. Vamos olhar para as diferentes, né? Aqui, na outra. Obrigação. Acho que seria meio forçado você dizer que é obrigação aí. Permissão. Não. Permissão também não. Veja que não tem o sentido de permissão. Tem mais de possibilidade e de probabilidade. Então, letra D para mim é a resposta. Então, vamos ver lá se esse gabarito está batendo, né? Questão 72. Tá botando letra E aqui. Vamos ver. Ele colocou como uma possibilidade falsa na letra E. VV, uma probabilidade e uma certeza. E EFF, obrigação e permissão. Não, eu discordo também desse gabarito. Certo? Às vezes pode ter, gente, gabarito errado aqui. Eu colocaria ou a letra... Eu colocaria verdadeiro na zero, uma possibilidade, que é o mesmo sentido, né, de probabilidade, na 1. E o restante falso. Não tem sentido você dizer que na 1 é uma probabilidade e na 2 é uma certeza. Não tem como, né? Então, porque ou você expressa que algo é possível, ou você expressa que algo é certo, né? Não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, pra mim, eu acredito que a letra D seja a melhor resposta. Ok? Beleza. Pronto, então aqui na 71, ele pede para encontrar sinônimos, equivalências com must, certo? Então vamos dar uma olhada aqui. Pronto, aqui nessa 71, eu acabei dando uma olhada no gabarito e vi que ele coloca, né, que a resposta é a letra C, que seria as equivalências desse, que é praticamente a mesma coisa desse, e esse obligated to, você pode anotar aí, né, que também é um sinônimo para must, be obligated to. E aí o be vai variar de acordo com a pessoa, é um sinônimo. Ok? Então você pode anotar. Aí ele coloca esses daqui como os equivalentes e o último como não equivalente. Só que eu discordo, para mim, eu acredito que pelo tempo, talvez, né, por ter sido em 1998, ele está desatualizado aí, essa questão, em relação às regras gramaticais, porque de acordo com o que nós estudamos em must, a gente viu que em frases afirmativas, o must tem a mesma equivalência que o have to. Então, eles podem ser usados com o mesmo sentido, certo? Então, as equivalentes seriam a 2 e a 4, certo? Então, 2 e 4 verdadeiras, que são respostas que não tem aqui, né? Então, F, F, V, F, V. Ok? Então, essa seria a resposta, de acordo com aquilo que a gente estudou. Ok? Aí você pode anotar aí que essas seriam as duas equivalências aí. Beleza. Aqui, na 70, ele quer que a gente complete aqui, né, com os espaços. Então, o que vai prevalecer aqui é o sentido, certo? Porque é um verbo modal e o que ele carrega é o sentido, de fato. Né? Então, você vai precisar traduzir. Então, pausa o vídeo e tenta fazer. Tentou? Ok. Então, vamos lá. Na minha opinião, Marla, pronto. Veja, né, que ele já está expressando um termo dizendo a respeito de uma opinião. Então, se é uma opinião, ele vai dar algum conselho. E quais são os que a gente usa para conselho, normalmente?
ou ought to, sendo uma coisa bem formal, ou should, né? Então, assim, é o que eu acredito que seja aí, que se encaixe melhor com a nossa resposta. Aqui, né, ele coloca conselho, ought to também é para conselho. Então, a Marla deve estudar mais. Ela be approved. Be approved é estar aprovada, né? E aí depois, mais ela, tananã, improved. Então, aqui seria o quê? Em que sentido, né? Então, a letra A tá fora, né? A gente só pode seguir aí ou pro can, ou pro should, ou pro must. Ela tem que ser aprovada, então colocaria aí no sentido de obrigação. Pode ser aprovada, uma capacidade aí. Então, she can be approved, ou ela deve ser aprovada. Mas ela precisa, deve, né, como se fosse uma obrigação, deve melhorar, ou pode melhorar. Então, esse seria o sentido. Esse ought aqui não faz sentido. Você vê que letra A não tem nem condições porque faltou o to aqui, né? A ought, ele tem o to na estrutura. Então, she can be approved seria uma... a letra E também não pode. Por quê? Porque está faltando o to, tá vendo? Então, vamos considerar aqui as nossas possibilidades. Ou a letra B de bola, ou a letra C, ou a letra D de dado. Certo? Pronto, essas são as nossas possibilidades. Então, Marla deve estudar mais pesado, né? Harder, que tá harder, que é pesado. A gente vai estudar sobre esses adjetivos. Ela deve estar aprovada ou pode estar aprovada, mas ela deve melhorar. Letra B é cabível, sim, dá para colocar a letra B. She should be approved, ela deve estar aprovada, mas ela pode melhorar. A letra C não faz muito sentido, não. O que faz mais sentido é ela pode, uma possibilidade, né, dela estar aprovada, mas ela precisa, ela deve, com obrigação mesmo, melhorar. Entende? Para mim, o que faz mais sentido é a letra B. Não faz sentido você negar aqui, mas ela não precisa melhorar. Não faz sentido porque antes eu estou pedindo que ela estude mais, né? Então, deixa eu ver a letra C aqui, né? Marla deve estudar mais, ela deve estar aprovada, mas ela pode melhorar. But she can improve. Não. Pra mim a letra B é o que cabe melhor aí. Tá ok? Como, né? Vamos ver aqui o sentido. Na minha opinião, então vou expressar um conselho. Marla deve estudar mais pesado. Ela pode ser aprovada, mas ela tem que melhorar. Improve aqui quer dizer melhorar. Então, letra B é a nossa resposta. Tá ok? Letra B. Nem vou mais conferir aquele gabarito, porque parece que está errado ali. Nas sentenças. Pronto, então vamos lá. Vamos ver aqui de novo essa questão dos sentidos, né, que estão nas sentenças. Então você vê que os termos estão destacados aqui, então você vai ter que dizer o sentido de cada um desses termos. Might, a gente sabe que expressa possibilidade. Então não tem a ver com capacidade. They é tão fora. Oughtn't to seria um conselho ou uma proibição, mas é mais para conselho, né? E o must a gente sabe que tem a ver com proibição, mas também pode indicar uma possibilidade. Vamos ver aqui. A depender da frase, uma dedução. Isso. Ele pode indicar uma dedução que seria uma probabilidade, possibilidade. Né? Então, a que tem possibilidade e probabilidade no início e no fim é a letra B, né? Então vamos ver. Tem que traduzir aqui. I might come
and visit you in America next year. Então eu posso ir e visitar você na América no próximo ano. If I can save money, if I can save enough money. Se eu juntar dinheiro suficiente. Nós não deveríamos ter concordado sem saber o que isso iria custar, o que isso custaria, né? Então aqui de fato é um conselho. Então só pode ser a letra A ou a letra C. Certo? E aqui, when you got lost in the forest, quando você se perdeu na floresta, you must have been very frightened. Você deveria estar bem assustado. Então de fato aqui é uma possibilidade. Então é uma probabilidade. Então letra C, ao meu ver, aqui é a resposta. Ok? Letra C. Qualquer coisa você confere depois aí no gabarito para ver se bate, mas aquele gabarito lá tá. Vamos seguindo aqui, ok? De acordo com aquilo que nós estudamos e tudo mais. Aí aqui, ó, ele traz de novo, trabalhando essa ideia do sentido. Você vê que ele está sendo bem incisivo nisso aí para a gente poder entender bem primeiro o sentido e depois a aplicação na frase. Isso é importante. Pronto, aqui na letra A, né? Então, veja, ele dá a frase e dá o sentido. Está seguindo assim, né? E dá o sentido aqui. A frase e o sentido. Certo? Então, vamos seguir com o que a gente conhece, né? Might a gente conhece. Então, hoje, the world faces that might be called. Veja, might não expressa obrigação, não. Ele expressa possibilidade, não tem condições não disso aqui, né, seguir. Should expressa conselho? Sim. Vamos ver as outras. Can expressa permissão? Dependendo da situação, sim. Vamos ver a frase. It was a war known less and one that the West can lose. Nesse caso aqui, ó, the West can lose. O Oeste pode perder. Isso não é permissão, não. É uma possibilidade, né? Must indica habilidade. Tem alguma ligação com habilidade aqui? Não. Habilidade must não. Então, ao meu ver, a letra C seria a nossa resposta. Na letra B, ele diz aqui, existem algumas áreas que sim, quer dizer parece, liberar, display all of them simultaneously, liberar todos eles simultaneamente. Isso aqui não é necessidade não. Isso aqui nem é modal, né? É apenas um verbo. Ok, tradução da letra A aqui, né? Hoje o mundo encara aquilo que pode ser chamado a clash of emotions as well. Um baque de emoções, de certa forma. Já trazer a segunda, a letra C, que é a nossa resposta. A primeira prioridade do Oeste deve ser reconhecer a natureza da ameaça. Isso aqui é um conselho mesmo, tá certo? Foi uma guerra de ninguém e alguém one that the West can lose, e alguém que o Oeste pode perder. Na letra E, mas ele deve encontrar uma solução para o problema palestino primeiro. Isso aqui é uma obrigação. Ok, então letra C é a nossa resposta. Pronto, na 67, qual seria aí a resposta? Então você olha para a pergunta, né? How come Bob argued with the waiter? Então, como Bob discutiu com o garçom. Waiter quer dizer garçom. The food, pamamã, awful. Aí esse awful aqui quer dizer o estado da comida, né? A comida estava awful. Awful é ruim, mas não só ruim, é péssima mesmo. Então, qual seria a resposta aqui que você colocaria? Pense um pouco. Pronto, então, ele pergunta aqui, né? How come, no caso esse how come aqui tem esse sentido de como foi que o Bob discutiu com aquele garçom.
E aí a outra pessoa aqui, veja que são duas falas diferentes, né? Diz, a comida estava, devia estar, então isso tem a ver com uma questão de possibilidade, probabilidade, uma dedução, né? Então, eu vejo que o must talvez seja melhor aí, porque ele tem a ideia de dedução, né? Must have been often. Então, letra D seria a melhor resposta, ok? Had better a gente já viu, né? Que tem outro sentido. Então, aí você revisa qualquer coisa, mas não se encaixa aqui não, ok? Beleza. Então, a 66. Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Tentou? Ok, então veja que o sentido dele é muito importante aqui. Então, por isso que a gente vem trabalhando bastante com o sentido de cada uma dessas palavras, né? Para poder encaixar bem aqui. Então, a invenção do elevador, by, esse por aqui é meio que um inventor, né? Você usa esse by para poder dizer quem foi que inventou. Por exemplo, a casa feita por Marcos. Então, the house made by Marcos. Então, nesse caso aqui, a invenção do elevador by Elisha Gray. Então, Elisha Gray, esse é o nome da pessoa, está em letra maiúscula, né, as iniciais do nome. Transformou a arquitetura. Se Elisha não tivesse inventado o elevador, skyscrapers, no caso quer dizer arranha-céus. E aí, o que você colocaria? Have been built. Então, nesse caso, para expressar uma dedução, a gente teria duas respostas, né? Ou uma possibilidade. Ou isso aqui, que seria uma dedução negativa, né? Ou isso aqui também, porque é o final iria, né? Então, não teriam sido construídos. Então, ou a letra A ou a letra E, eu acredito que se encaixa melhor aí, seria a letra E. Então, a letra E seria a nossa resposta. Mas, se você ficou em dúvida entre uma dessas duas, então tá indo bem, certo? Beleza, então vamos lá. Continuando aí as questões. A 61, a gente vai para ela. Aliás, vamos para 65, né? Porque a gente não viu nenhuma questão com o shall ainda. Então, a frase, no caso, no trecho daqui, né? This too shall pass. Então, qual é o significado, né? Meaning quer dizer isso, significado. Então, seria uma certeza, possibilidade, sugestão, expectativa, que seria expectation. Likelihood, essa palavra aqui, a gente pode traduzir aqui para ver o que significa. É uma mesma coisa que probabilidade. Então, teriam duas alternativas iguais, né? Nem B nem C. Certeza não, porque na verdade o que a gente pode ver é a análise dentro do texto. Então vamos ver aqui. When your emotions are riding high, então quando suas emoções estão lá em cima. The ever-changing clouds and colors of the sky, todas as cores das nuvens e do céu, as cores eternas. Aliás, eternas não, mutáveis, né? Das nuvens e dos céus, are reassuring reminder, estão te lembrando, apenas sendo um lembrete, que o seu próprio estado de mente é temporário. It's a relief to remember that. Isso é um alívio para nos lembrar que this too shall pass. Essa to aí nesse caso, a gente já viu que tem esse sentido de também, só que ele pode ser um intensificador, né? Então, essa sobrecarga, this to
shall pass, vai passar. Então, eu acredito que isso esteja mais ligado a uma expectativa, que seria a letra E, ok? Então, seria uma expectativa, expectation. Então, o shall, ele transmite essa ideia, né, de convite, sugestão, ação futura. Então, ele está mais ligado a essa questão da ação futura, mas com esse sentido, esse significado, que é o que ele quer aqui, de expectativa. Ok? Beleza. Pronto, vamos seguindo a ordem aqui, né? Fazendo a 64. The clause, clause quer dizer sentence, que é frase. We are now able to fly. Esse able aqui, você sabe, tem o mesmo significado que can, né? Então, agora nós, esse now aqui quer dizer agora, nós estamos habilitados para voar. Que pode ser substituído sem mudança de sentido por... E aí, qual alternativa você marcaria? Bem, a gente sabe que o could e o can tem o mesmo sentido, só que você sabe que o could é mais para passado e o can é para presente. Então, por isso que eu acredito que o can seria a nossa melhor resposta. Por quê? Porque o now aqui é um sinalizador, né, indicando que a frase está sendo expressa aí no presente, ok? A 63. Então, o could ele pode ser substituído corretamente por qual desses aqui? Então, it could be a plane. Assim, o significado, né? A tradução aqui. Nós estamos habilitados para voar, acho que eu já traduzi, né? Aqui, it could be a plane crashing into the World Trade Center. Então, isso poderia ser um avião chocando no World Trade Center, que é aquele prédio, né, onde o avião chocou. Então, esse could poderia ser substituído pelo quê? Então, it could be a plane crashing into the World Trade Center. Então, ele veja que está dando a ideia aí de possibilidade. Consegue perceber isso? Então, qual é o que expressa, né, essa ideia de possibilidade? Bem, dedução também. Pode ser tanto must quanto o might, né? Só que quando a gente joga para uma ideia do passado, então a gente utiliza o quê? A gente pode, porque o could ele tem a ver com essa ideia do passado, né? Então o que a gente vai utilizar? Não sei se você lembra quando a gente estava estudando must, eu vou até colocar aqui. Podem ser usados para fazer referência ao presente e ao futuro. No entanto, para fazer referência ao passado, usamos o have to. Então it had to be a plane. Pode ser, então, seria uma das respostas. O must não se encaixaria aqui por conta dessa regra do passado, né, que eu falei, que é bom a gente lembrar. Então, eu marcaria ou a letra A, como indicando uma possibilidade, mas como está se remetindo ao passado, a letra C. Eu acredito que seria a melhor resposta. Vamos ver se o gabarito lá está nos sinalizando alguma coisa interessante, né? 63. Marcou letra D, realmente. Totalmente fora do gabarito aqui. Ele marcou a letra shall be a plane, não. Então, ou a letra A ou a letra C, o mais indicado aí seria it had be a plane crashing into the World Trade Center. A letra C, certo? Ok. Pronto, na 62 aqui, in this study appears to show us that the use of energy drinks might predispose people to abuse alcohol. Então, esse might aqui can be correctly substituted by... Então, vamos ver aqui. Might predispose, might é uma possibilidade. Então, a gente pode usar o que aí? This study appears to show us that the use of energy drinks might predispose people to abuse alcohol. Aqui não disse a ideia passado, presente, mas é mais, acho que tem ligação com o presente. This study appears to show. Então, esse estudo
aparenta mostrar a nós que o uso da energia de energy drinks, né, no caso seria bebidas energéticas, podem causar uma predisposição a pessoas a abusarem do álcool. Então, o que pode indicar aí uma possibilidade? Ligado aí à ideia do might, né, que está aqui. Must ele pode indicar assim, uma ideia de dedução, que seria essa probabilidade. O shall é mais por uma ação futura, mas o had to tem a ver com o passado, aqui não tem muito a ver com o passado. O could pode ser também possibilidade, mas remetendo mais ao passado. E o ought to ele tem a ver com o conselho, então não faz sentido. Então talvez a melhor resposta aí seja o must, né, indicando assim dedução. Must predispose people to abuse alcohol. Então pode ser isso daí. E forçando bastante aí um could, mas could é mais passado, então acredito que o must seria a nossa resposta, certo? Certo, então 61 agora. The only option which the attached expression transmits an idea of obligation and necessity. Vamos ver aqui. No 61, ele quer que seja um sentido de obrigação e necessidade. Então, ou necessidade, né? Então, ou um ou outro. O may, ele tem uma ideia mais de possibilidade. Could be, habilidade, né? Must be, invited, dedução. By permitting, tem que ver o sentido, was intended. Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Obrigação. A letra C pode ser que seja a letra C, porque o must ele tem a ver com obrigação. Vamos ir direto para ela. Então, usuários must be invited, devem ser convidados para se juntar à comunidade por alguém que já esteja lá. E tem a ver também com necessidade. Então, a letra C ela se encaixa bem na 61. Vamos ver lá, dar uma olhada no gabarito, né? 61. Ele se encaixou. Finalmente está começando a bater. 61, letra C. Pronto. Eu conferi lá no gabarito da 62, ele colocou como letra D, que foi uma possibilidade que eu falei, né? De ser o could aí também. E ele considerou realmente o could como essa possibilidade, né? Could predispose. Eu tinha colocado que seria ou a letra A ou a letra D. Certo? Então, letra C aqui seria a nossa resposta. Nas outras, né? Então, uma distribuição de e-mail, uma lista de distribuição de e-mail na Star Trek may have close to 100 members. Deve estar perto, deve ter, na verdade, próximo de uma centena de membros. A B, a comunicação que está tomando conta lá poderia ser alguma either one way or merely informal. Poderia ser tanto de uma forma, por um caminho no caso, ou meramente informacional. A letra C eu já traduzi, a letra D. Semelhante ao Freundheister, que é um nome próprio aqui de alguma plataforma, Orkut, goes a step further, vai um passo mais longe. By permitting, que seria através da permissão de comunidades de usuários. Na letra E, aqui é o nome próprio, né? In circle, nome próprio, estava pretendido, no caso aqui, pelo uso de uma universidade de estudantes. Universidade de estudantes, no caso former aqui quer dizer o quê? Só ver. Uma ex, né? Uma antiga universidade estudantil, no caso. Pronto. Estava pretendido a ser usado, no caso, assim, o círculo aqui, né? Por uma universidade antiga. Pronto, então a resposta aí foi justamente a que nós marcamos, letra C. Pronto.
aqui ele coloca, né? Do we don't have to stop and ask for directions. Então, don't have to and must not, pronto, que seria indicate. Então, don't have to, a gente sabe que o don't have to e o must not, na negativa, né, eles têm diferença. O must not já indica uma obrigação ou uma proibição. Não tem essa de necessidade, nem permissão, nem poder. Aqui é obrigação ou proibição, um desses dois. No caso, esse lack aqui, lack of, se você quiser anotar essa expressão, é falta de. Então, lack of obligation, que seria falta de obrigação, não é a mesma coisa que proibição. Falta de obrigação é algo que a pessoa está desobrigada, né? Ela está meio que livre. Mas proibição não, é algo que de fato é proibido. Então, must not ele vai mais para proibição. Agora, o don't have to já é um lack of necessity, que seria uma falta de necessidade, aí sim. Então, você não tem que. Então, letra C seria a melhor resposta, eu acredito. Vamos ver se o gabarito está batendo, que esse gabarito está brincando aí comigo hoje. Vamos ver. 60, olha, ele colocou letra B. Vamos ver o que foi que tem lá na letra B, né? Letra B ele colocou required permission, no caso, uma permissão requerida. Vamos ver aqui dentro do assunto, né? Eu acho que tem a ver com o contexto da frase. Você vê que a análise do contexto é essencial, né? Talvez seja por isso que tenha faltado aí. Então, no, we don't have to stop and ask for directions. Então, é uma permissão requerida. Acredito que seja uma falta de necessidade, né? Não, aqui o que ele está dizendo? Não, nós não temos que parar para pedir direção. E aqui nessa daqui está bem ruim as letras, né? Mas must not park. Dá para enxergar pelo menos isso aqui, que é você não deve estacionar. Isso aqui seria uma proibição, ao meu ver. Então, para mim, a letra C seria a resposta, comparado ao que ele está dizendo aí, que é a letra B. Ok? Então, seria uma proibição. Letra C, realmente eu discordo desse gabarito. Ok, então vamos ver se temos tempo ainda. Temos. Aqui na frase, então, vamos analisar aqui o contexto. Tenta fazer aí, pausa e tenta fazer. Tentou? Ok, então vamos lá. Uma razão pela qual a TV pode se tornar instrutiva é quando os pais explicam o porquê para as crianças de não... why children should not copy what they saw. O porquê que as crianças não devem copiar aquilo que elas viram, né? Que está o passado do verbo to see, que é o verbo ver. Então, só aí é o passado do verbo to see. Esse verbo aqui, to see. Ele está lá na tabelinha de verbos irregulares. O passado dele é só. Então can ele simboliza o que? One reason TV can become instructive. Uma capacidade, né? Uma habilidade. Can become instructive. Pode ser também uma possibilidade, mas eu acredito que can se ele indica possibilidade, pode também, né? Indicar uma possibilidade. Então, nesse caso aí, é uma possibilidade. Você pode, eu ficaria em dúvida, né? Sinceramente, entre a letra A e a letra E, né? De ser uma possibilidade. Por quê? Porque isso depende dos pais explicarem para as crianças. Ou uma habilidade, não, mas de fato, para mim, mais a letra E é o que está correto. Possibilidade do que de fato a habilidade da TV se tornar instrutiva, mas são as duas que eu ficaria em dúvida, certo? Então vamos ver lá o gabarito para ver o que ele está dizendo. 59. Ele colocou letra E, então é isso mesmo. Bateu.
Letra E, possibilidade. Ok, beleza. Ok, então ficamos por aqui na aula de hoje. Espero que você consiga resolver mais questões aí a respeito de modais. É um assunto muito importante. O teacher deseja uma ótima semana e tudo de bom. Valeu!